Olá, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre nós no dia de hoje. Amém. Gostaria de começar contando a seguinte história. Há muitos anos, numa pequena vila, um relojoeiro famoso por sua habilidade tinha um relógio antigo em sua casa. Ele o havia herdado de seu pai, que havia herdado de seu avô. O relógio possuía uma característica única. Seu ponteiro das horas não se movia de forma convencional. Em vez disso, ele avançava lentamente, marcando não apenas o tempo, mas também os momentos certos da vida. O relojoeiro costumava dizer: "Este relógio não segue o ritmo apressado do mundo. Ele nos ensina que há momentos para avançar e outros para parar para refletir. O tempo não pode ser apressado, ele deve ser vivido." Certo dia, um jovem curioso entrou em sua loja e perguntou: "Por que este relógio não segue o mesmo ritmo que os outros? Não seria mais útil se ele marcasse o tempo como os outros com mais precisão?" O relojoeiro respondeu sorrindo: "Meu jovem, este relógio é como a vida. O tempo não pode ser medido apenas pela rapidez com que passamos por ele. Há momentos para agir, para descansar e até mesmo para parar. A verdadeira sabedoria é saber quando agir e quando esperar. Deus, em sua infinita sabedoria, criou o tempo para vivermos em equilíbrio e este relógio nos lembra disso." Então, você já parou para pensar no ritmo da sua vida? Está correndo para avançar algo ou tirando um tempo para refletir sobre os momentos? Quantas vezes você já se frustrou por algo não ter acontecido no tempo certo? Em Eclesiastes 3, dos versículos 1 a 15, nos diz o seguinte: "Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir. Há tempo de ficar triste, tempo de se alegrar, tempo de chorar, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar, tempo de se afastar. Há tempo de procurar, tempo de perder, tempo de economizar, tempo de desperdiçar, tempo de rasgar, tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz." O que uma pessoa ganha com todo o seu trabalho? Eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, Ele não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Então, eu entendi que nesta vida, tudo que uma pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é presente de Deus. Eu sei que tudo o que Deus faz dura para sempre. Não podemos acrescentar nada e nem tirar nada. E uma coisa que Deus faz é levar as pessoas a temê-lo. Tudo o que acontece ou que pode acontecer já aconteceu. Deus faz com que uma coisa que aconteça torne a acontecer. O tema da mensagem de hoje se chama O Tempo de Deus para a Nossa Vida. O livro onde o texto previsto está inserido se encontra em Eclesiastes. Este livro foi escrito por volta do século X a.C., durante o período do Reino Unido de Israel, sendo tradicionalmente atribuída ao rei Salomão durante a sua velhice. O nome Eclesiastes vem do hebraico Kohelet, que significa pregador ou aquele que trabalha na assembleia. Este livro é um registro da busca pelo significado da vida e também sobre a reflexão da futilidade de buscar satisfação apenas pelas coisas terrenas. Este livro nos convida a confiar em Deus e confiar no seu plano para a nossa vida.
Vivemos uma sociedade onde o tempo ele é um recurso valioso e onde tudo parece rápido. A cultura valoriza a produtividade e a eficiência. Esperar parece uma perda de tempo e muitas vezes acabamos lutando contra os ciclos naturais da vida. O mundo moderno nos ensina que devemos aproveitar o máximo cada momento sem considerar o tempo certo para cada coisa. A cultura nos mostra que devemos estar sempre ocupados, sempre apressados com algo, como se o tempo fosse um inimigo a ser vencido. Queremos tudo para ontem: sucesso, respostas, bênçãos. A impaciência e a falta de contentamento são marcas do nosso tempo. As pessoas vivem preocupadas com o futuro, inseguranças ou presas ao passado sem viver plenamente o presente. Essa mentalidade gera estresse, ansiedade, descontentamento e falta de confiança em Deus. Muitas pessoas vivem angustiadas porque sentem que não tiveram tempo suficiente ou estão perdendo algo. E algumas se sentem perdidas por não conseguir realizar aquilo que desejam num tempo ideal. Há uma inquietação no coração humano em querer controlar o tempo e entender todas as suas fases. Eclesiastes 3 nos ensina uma verdade poderosa. Tudo tem o seu tempo determinado e Deus é soberano sobre o tempo e sobre cada momento. Não somos nós que controlamos o tempo, mas sim Deus. O tempo de nossas vidas está nas mãos dele. Ele é o Criador dos céus, da terra e de todas as coisas. Você já percebeu as estações do ano? Outono, inverno, primavera e verão? Cada estação da nossa vida faz parte do plano soberano do Senhor. Ele é o autor sobre cada ciclo e cada evento. Deus ordena todas as coisas segundo o seu propósito eterno. Sabemos que o tempo de nossa vida é curto, não há como fugir. Tudo passa com o tempo e há um tempo para tudo. Dentre todos os dons que Deus concede ao ser humano, o tempo tem um lugar especial. É Ele quem cicatriza as feridas das profundas dores, nos permite amadurecer por meio da reflexão, leciona calma e paciência quando o passo já se faz mais lento. É Ele quem confirma as grandes verdades e destrói as falsidades, mostrando que o amor supera a idade, a doença e a dificuldade. Nada acontece por acaso. Não podemos mudar o tempo. Muitas vezes, o nosso coração se desespera quando vê que as coisas estão fora do nosso controle. Em Isaías 55, 8 e 9, o Senhor Deus diz: Os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim também os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Os tempos de Deus são diferentes dos nossos, e mesmo que não conseguimos entender os caminhos de Deus, podemos confiar que Ele tem um propósito para cada fase da nossa jornada. Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando as circunstâncias parecem confusas ou difíceis. Há um plano divino que rege todas as coisas. Deus vê o quadro por completo, enquanto que nós enxergamos apenas uma parte da história. Nossa visão limitada nos faz questionar, duvidar, mas a palavra de Deus fala que Deus fez todas as coisas belas no seu tempo. É Ele quem governa a história e conduz todas as coisas segundo a sua vontade. Conta-se a história de um agricultor que plantou as suas sementes e, ansioso pelo crescimento, ele arrancou as mudas antes do tempo. Em vez de esperar pelo processo, ele acabou matando as suas plantas. Assim acontece na nossa vida quando nós aceleramos os planos de Deus ou resistimos ao seu tempo. Sofremos as consequências. A vida não é uma corrida constante, e sim é uma jornada. E às vezes a melhor coisa a se fazer é esperar pelo tempo certo, reconhecendo que tudo tem o seu momento em Deus. A vida, ela possui um ciclo natural.
A morte indica a finitude da vida, enquanto que o nascimento, ele indica o início de uma nova jornada. Há tempo de falar, de comunicar, se expressar, também de ensinar e transmitir algo. E há tempo de silenciar, de escutar, refletir e discernir. Há tempo para iniciar algo novo e tempo para remover, deixar para trás. Há tempo para se abrir e tempo para edificar algo que seja positivo, sólido e duradouro. Há tempo em que a tristeza e o sofrimento se farão presente. O sofrimento é uma das estações que todos nós já passamos por algum momento da nossa vida, e ele não acontece por acaso ou sem propósito. Deus usa o sofrimento para nos moldar, nos ensinar e nos aproximar mais dele. O sofrimento presente, ele nos dá uma promessa de um futuro onde a alegria será mais plena. Há tempo de chorar e tempo de dançar com alegria. Há tempo de felicidade e tempo de conquista. Há tempo em que os desafios e os problemas irão surgir. E há tempo de resolver esses problemas e de juntar recursos para um propósito maior. Há tempo de se aproximar das pessoas, onde você terá apoio, cuidado e amor. E há também tempo de se afastar. Há tempo de ser prudente, de fazer escolhas conscientes e tempo de ser insensato, de agir sem sabedoria. Há tempo de procurar ter realizações e sonhos alcançados. E há tempo de perder algo ou alguém. Há tempo onde o amor ele deve ser cultivado. O amor é um dos sentimentos mais preciosos, mas há tempo em que o ódio surgirá. O ódio é um sentimento a ser superado, enquanto que o amor é um sentimento a ser perseguido. Há tempos de conflitos, de divisões, de guerras, de lutas, mas há tempo de reconciliação, de entendimento, de harmonia e bem-estar. Há tempo de trabalhar e tempo de plantar, tempo de colher e tempo de descansar. Deus permite que o ser humano se ocupe com o seu trabalho, mas o reconhecimento não vem do seu esforço, e sim da confiança no plano divino. Tudo isso faz parte da vida. Há tempo para todas as experiências. E hoje nós somos desafiados a discernir o tempo certo para cada ação, buscando o equilíbrio para uma vivência plena e fiel da fé. Em Salmos 90:12 nos diz: faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Esse versículo nos ensina a compreender a brevidade da vida e o tempo que nos é dado, além de aprender a viver o tempo de Deus em cada área da nossa vida e confiar que Deus tem um tempo certo para tudo e que Ele abre portas no momento certo. Há tempo de agir e tempo de esperar. Por isso, é muito importante esperar no Senhor, porque Ele trabalha mesmo quando nós não conseguimos ver. É preciso entregar diante dEle as nossas ansiedades, ter paciência nas dificuldades e aproveitar as bênçãos quando elas chegam. Jesus veio a este mundo no tempo perfeito de Deus. Ele nos ensina a viver o tempo com sabedoria e esperança. Ele esperou 30 anos para realizar o seu ministério. Ele sabia o tempo de ensinar, de curar, de descansar e até de sofrer e de morrer. A sua morte e ressurreição aconteceram no tempo certo para cumprir o plano da redenção. Ele nos ensina a viver com fé e nos promete um futuro onde não haverá dor e nem tristeza. Jesus mesmo disse: não se preocupem com o dia de amanhã. Mateus 6:34. A nossa confiança não está no calendário, mas sim naquele que controla o tempo. Se Deus ele sabia o tempo certo para enviar o seu Filho a este mundo, podemos crer e confiar que Ele sabe o momento exato para todas as coisas. Então, você está disposto a aceitar o tempo de Deus na sua vida? O livro de Eclesiastes, ele nos encoraja a encontrar alegria no presente e a desfrutar os frutos do nosso trabalho como um dom de Deus. Isso nos ensina a viver cada dia com fé, a valorizar cada dia e a viver cada fase com sabedoria e gratidão. Em vez de vivermos presos ao passado,
ou ansiosos pelo futuro, nós somos chamados a viver com propósito o hoje. O desafio é entregar a nossa agenda ao Senhor e viver em paz com Ele. Em Romanos 8:28 nos diz: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Nós somos convidados a buscar e amar a Deus, pois Ele transforma cada parte da nossa jornada em relacionamento com Ele. Deus, Ele transforma cada momento para restaurar, curar, renovar e trazer alegria novamente. Os seus planos são eternos e perfeitos, e tudo o que Ele faz dura para sempre. Ele age de forma em que as pessoas possam reconhecer a sua soberania e aprendam a temê-lo em respeito e reverência. O Senhor nos concede descanso e refrigério, independentemente da estação que estamos vivendo. Ele é o dono dos nossos dias, é o centro da nossa vida. Então pare de lutar contra o tempo. Se você está em um tempo de espera, confie. Se está em um tempo em ação, vá em frente com coragem. E se está passando por um tempo difícil, lembre-se que essa fase ela não durará para sempre. Que nós possamos viver cada dia sabendo que tudo está sob o controle das mãos amorosas do Pai. Confie, entregue e descanse, sabendo que o Senhor está guiando cada passo do seu caminho. Amém. Forte abraço e que Deus abençoe.